Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez nós iremos falar dos ansiolíticos. Então, quando a gente pensa em ansiolíticos, a gente está falando de fármacos que são utilizados para o tratamento de transtornos de ansiedade. E aí eles entram numa classe de fármacos denominados de psicotrópicos. Quando a gente fala de psicotrópicos, a gente está falando de fármacos que vão alterar a função do sistema nervoso central. Então a gente pode colocar que eles alteram a função do sistema nervoso central. E aí, dentre esses psicotrópicos, os mais utilizados são, como eu já falei, os ansiolíticos e os antidepressivos. E o uso desses medicamentos vem aumentando cada vez mais. Além disso, esses ansiolíticos e antidepressivos, alguns deles podem ser utilizados no tratamento da dor e também como sedativos. Então, os sedativos, eles são medicamentos ansiolíticos, a gente vai falar sobre eles, beleza? Então, por isso que é importante que a gente entenda sobre esses medicamentos. E aí, para a gente introduzir, a gente precisa falar um pouquinho sobre a ansiedade. Então, quando a gente fala da ansiedade, vou colocar a definição. Coloquei a definição aqui, e essa definição é da Associação Americana de Psiquiatria. Eu não vou me arriscar a falar muito sobre, porque eu não sou um especialista em psicologia ou psiquiatria para falar sobre ansiedade, mas de uma forma geral a gente entende que a ansiedade, segundo essa definição, é um estado de tensão, apreensão, desconforto que se origina de perigo interno ou externo iminente, podendo ser resposta ao estresse ou estímulo ambiental. Pode ocorrer sem causa aparente. E aí, quando a gente entende essa definição, a gente entende que algumas coisas que geram ansiedade, elas são de origem interna. Então, algo que é interno é algo que não pode ser visualizado, certo? É algo próprio do indivíduo. Por isso que a gente deve respeitar e entender indivíduos que têm ansiedade. E a ansiedade ela é de difícil diagnóstico porque não existe um exame específico que a pessoa faz que feche diagnóstico de ansiedade. É um conjunto de sintomas que são avaliados ali por um profissional dessa área, mas algo que pode ser um marcador é o cortisol. Então, o cortisol ele parece ser um marcador associado à ansiedade. Então, a gente olha, geralmente, para confirmar diagnóstico de ansiedade, é utilizado um exame para ver o nível de cortisol, mais o quadro clínico do paciente. E aí, através desses marcadores, a gente tem o diagnóstico ali de que o paciente tem quadro de ansiedade. Tá? Então, quando o cortisol está muito aumentado, o paciente tem um quadro clínico ali que se enquadra dentro dos critérios diagnósticos, o profissional capacitado ali para fazer esse tipo de manejo vai realizar o diagnóstico, beleza? Mas a ansiedade, ela não é de tudo ruim. Então a gente precisa saber diferenciar a ansiedade fisiológica da ansiedade patológica. Afinal de contas, a ansiedade ela é uma resposta adaptativa. Nós sobrevivemos ao longo do tempo e um dos mecanismos que o nosso corpo teve foi justamente a ansiedade. Então, a ansiedade fisiológica, ela é aquela ansiedade que ela aparece frente a situações inéditas. Então, quando você está prestes a ter uma grande mudança na sua vida, alguma situação que te tira da zona de conforto, a gente pode colocar situações de mudança. É normal a gente ficar um pouco ansioso, né? Quando eu tenho uma prova, eu fico um pouco ansioso.
E essa ansiedade, ela vem de uma forma boa fazer com que a gente se prepare. Então, por exemplo, você tem uma prova, você fica ansioso para essa prova. E o que que você faz com essa ansiedade? Você vai e estuda para a prova. E aí isso tira um pouco dessa ansiedade. Então, a ansiedade, nesse caso, ela está te ajudando a se preparar para a prova. Isso seria uma ansiedade fisiológica, frente a uma situação inédita, uma situação de mudança, a algo que te desafia. A ansiedade patológica, ela gera uma incapacidade em enfrentar a situação. Então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade em falar em público. Essas pessoas, até na faculdade, às vezes tem um colega, alguém que não gosta de falar em público. Quando ela precisa apresentar um trabalho ou alguma coisa, essa pessoa ela não consegue. Ela simplesmente sai da sala ou falta no dia porque ela não consegue enfrentar essa situação. E essa pessoa ela pode estar com um quadro de ansiedade que já é patológico, porque está impedindo, incapacitando ela de enfrentar uma determinada situação. E a ansiedade patológica geralmente está relacionada com a cronicidade ou cronificação, né, dos sintomas e até mesmo a intensidade dos sintomas. Então, isso aqui vai ser considerado dentro do diagnóstico pelo profissional que vai realizar aí toda a avaliação, beleza? E aí a gente tem um gráfico que ajuda a gente a compreender isso também. Então aqui eu fiz um esqueminha só para a gente entender. Aqui eu tenho eficiência ou eficácia, né, e desempenho, e aqui embaixo o nível de ansiedade. E a gente tem duas linhas, um eixo, a gente tem aqui o nível de ansiedade, né, de baixo a alto e eficácia e desempenho de baixo a alto. Essa linha, essa curva azul, ela representa um estado normal, certo? Então, conforme a ansiedade do indivíduo aumenta, a sua eficácia e o seu desempenho aumentam também. Então, vamos imaginar um indivíduo que, tem uma prova, alguma situação ali. Ele começa a ficar ansioso, o nível de ansiedade aumenta, e em resposta ele vai estudar, certo? Então, a gente tem um aumento da produtividade. Então, o indivíduo que tem maior produção, beleza? Agora, quando essa ansiedade ela fica muito alta, a gente começa a ter uma inversão, que a gente chama de curva em U, né? Então, esse indivíduo que estava desempenhando, ele deixa de desempenhar e quanto mais ansioso ele fica, mais baixo é o seu desempenho. Aqui a gente está falando de um indivíduo que tem uma incapacidade, então ele é incapaz de enfrentar situações, certo? Então, nesse caso aqui, a gente começa a ter uma ansiedade que afeta o dia a dia do indivíduo. Começa a ter problemas. A gente está falando de ansiedade patológica, beleza? Existem algumas classificações de ansiedade e a gente tem uma classificação em subtipos. Existem vários subtipos, a gente vai falar de alguns deles. Então a gente tem, né, segundo o Colégio Americano, um dos tipos de ansiedade, de transtorno de ansiedade é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, o TAG é o tipo mais comum de ansiedade, a gente pode dizer que ele é o mais comum. Geralmente ele está relacionado àqueles sintomas crônicos. Então, basicamente, o paciente precisa apresentar sintomas de ansiedade por um período superior a 6 meses, certo? E aí, quando a gente fala período superior a 6 meses, ele precisa apresentar todos os dias, um período superior a 6 meses. A gente não falou dos sintomas, né? Então já vou colocar aqui do lado, então já fica para a gente saber quais são os sintomas que o indivíduo com ansiedade tem. E aí, dentre os principais, a gente pode citar distúrbios do sono. Então, são indivíduos que costumam ter insônia, palpitação, está relacionado ali a essa taquicardia. Podem apresentar agitação e tremores.
boca seca, aumento da sudorese, mesmo tonturas, vertigem, dentre outros sintomas, tá? Por que isso acontece? Porque no indivíduo com ansiedade, a gente tem um aumento da atividade simpática. Então, é um indivíduo que está sempre no estado de luta ou fuga. E aí, quando a gente aumenta a atividade simpática, a gente aumenta a ação da nora. E a nora vai ser responsável por todos esses sintomas que a gente já falou aí. A gente viu lá no sistema simpático. Então, se você está em dúvida, volta lá para dar uma olhada. Beleza? Então, esses são os sintomas que o indivíduo com ansiedade pode ter. E aí, dentro dos subtipos de ansiedade, a gente está falando aqui do TAG, perdão. Então, ele é o mais comum e é crônico, quando o paciente tem sintomas por mais de 6 meses. O segundo tipo é o TP, que é o transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico, ele está relacionado com crises ou ataques de pânico que o indivíduo tem a partir de eventos esporádicos. Então, ele tem sintomas em eventos esporádicos, então algo vai desencadear esses sintomas. E geralmente eles têm uma alta intensidade. Então os sintomas eles são muito intensos. E eles são causados por um medo irracional, seja de origem interna, como a gente viu, seja de origem externa. Então é algo que, como a gente viu na definição, é algo que se origina de perigo interno ou externo eminente, beleza? E pode ocorrer sem uma causa aparente. Então isso a gente precisa entender. Claro que os diferentes tipos de ansiedade eles podem coexistir, então o indivíduo pode ter mais de uma ansiedade juntos e até pode ter depressão junto. Porque a gente vai ver que tanto a ansiedade quanto a depressão estão relacionadas com alterações nos circuitos neurais, desequilíbrios de neurotransmissores. Então o indivíduo pode sim ser ansioso e ter depressão, ou ter alguns tipos de ansiedade que se sobrepõem. O terceiro subtipo que a gente vai falar é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse tipo de ansiedade ele foi descoberto no período pós-guerra, quando os soldados voltavam da guerra. E aí eles viam que os soldados que voltavam ali da guerra e tudo mais, Segunda Guerra Mundial, eles às vezes tinham crises de ansiedade ou alguma situação que evocava muita ansiedade quando, por exemplo, escutavam algum barulho ou acontecia alguma situação que fazia com que eles se lembrassem de momentos de guerra, momentos de batalha. E aí surgiu esse termo que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, ele vai geralmente acontecer quando o indivíduo passa por uma situação traumática. E aí a gente pode estar falando de diferentes tipos de traumas, beleza? Então, ele é um indivíduo que tem crises quando se recorda da experiência. Então, sempre que o indivíduo se recorda daquela experiência que foi traumática, ele pode entrar em uma crise de ansiedade, beleza? Então, de forma bem simples, bem superficial, lembrando que eu não sou profissional da psicologia ou psiquiatria para falar mais aprofundado sobre isso, é para a gente ter uma visão geral, entender um pouquinho de como que os fármacos vão interferir, beleza? Agora falando um pouquinho sobre a etiologia da ansiedade. Então, poxa, de onde vem a ansiedade? A gente já falou, já comentei, que está relacionado com um desequilíbrio nos neurotransmissores. Mas quais são eles? Então, basicamente, a gente pode citar alguns neurotransmissores. Então, por exemplo,
A gente sabe que, associado à etiologia da ansiedade, existem fatores biológicos. Esses fatores biológicos, eles vão alterar ou afetar os neurotransmissores. E, basicamente, eles vão gerar uma espécie de desequilíbrio nesses neurotransmissores em circuitos cerebrais. Quando eu penso num desequilíbrio, eu penso em algo que não está balanceado. E os principais neurotransmissores que a gente vai ver alterados em um indivíduo que tem ansiedade é a noradrenalina. E a gente acabou de falar que esse indivíduo ele tem um aumento de sua atividade simpática, aumento da nora. Então eles vão ter um aumento dessa noradrenalina e eles vão ter o GABA diminuído, que é o neurotransmissor responsável por inibir esses circuitos neurais. E além desses neurotransmissores, ainda tem a serotonina. E a serotonina é uma grande questão até o momento, porque a serotonina ela vai se comportar de formas diferentes. Então, por exemplo, lá no centro, bem, uma região bem profunda do nosso sistema nervoso central, que é a amígdala, que é o nosso centro da raiva ali, controla algumas emoções, a amígdala basolateral, a gente tem um aumento da quantidade de serotonina. Em outras regiões, como por exemplo, no tronco encefálico, a gente tem uma redução nos níveis de serotonina, a substância cinzenta paraquidutal, beleza? Então, parece que a serotonina ela tem um papel duplo ali, associado à ansiedade. E aí, associando isso já à farmacologia, né? Por que a gente precisa entender essa questão dos neurotransmissores? Então, em relação à nora, a gente vai ter alguns medicamentos que vão auxiliar na redução da nora. Só que esses fármacos que vão atuar na nora, eles vão tratar sintomas periféricos. Então, a gente tem, por exemplo, alguns fármacos que são beta-bloqueadores, antagonistas beta, tá? Um exemplo de fármaco, propanolol. Qual que é a função desses fármacos que vão atuar no sistema nervoso simpático? Eles vão tratar sintomas periféricos. Mas não os sintomas centrais, beleza? Então lembra sempre aqui, quando a gente falar dos fármacos que vão atuar no sistema nervoso simpático, eles vão tratar sintomas periféricos. Já os fármacos, né, que vão atuar no sistema nervoso central, a gente tem duas classes que são muito utilizadas, que são os benzodiazepínicos, também conhecidos como os BZDs, e os barbitúricos. E a gente vai falar sobre eles, mas basicamente eles são fármacos que têm ação central. E qual que é a ação deles? Eles vão aumentar a quantidade do neurotransmissor GABA, de diferentes formas que a gente vai ver, beleza? Em relação à serotonina, a gente pode ter a utilização de alguns fármacos antidepressivos para tratamento da ansiedade. São fármacos que vão atuar ali em vias relacionadas a essa síntese e liberação de serotonina, tá bom? Mas a gente não vai falar deles hoje. E aí a gente já vai entrar nessa primeira classe de fármacos, que são os BZDs, ou os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles vão ter diferentes indicações. Quando a gente pensa na indicação de um benzodiazepínico, a gente tem que eles são utilizados, como a gente está falando, para ansiedade. Então, eles vão reduzir a ansiedade.
Eles podem ser utilizados e são muito utilizados como fármacos para sedação e indução do sono. Então a gente vê muito, né, com muita frequência no hospital, a utilização de alguns fármacos sedativos, como por exemplo midazolam, que é utilizado ali antes da intubação do paciente, quando o paciente vai ser intubado. Então, sedação, exemplo, né, que é utilizado midazolam dentro de UTI para intubação do paciente, né? Então, sedativo ali, bastante comum. Podem ser utilizados também para relaxamento muscular. E aí a gente tem de novo, né, um exemplo. O midazolam e o lorazepam, por exemplo. E aí eles são aplicados, né? Geralmente o midazolam é muito comum ele ser aplicado em conjunto com corticoide para dores osteoarticulares, como por exemplo de uma hernia de disco. Então, no caso de uma hernia discal. Beleza? Então, isso são exemplos aí. E eles também são utilizados como anticonvulsivantes. Então, no momento agudo ali que o paciente está tendo uma crise, um anticonvulsivante muito utilizado é o diazepam, beleza? Para parar a convulsão. Porque qual que é a função desses benzodiazepínicos? A gente vai entender daqui a pouco. Na verdade, a gente vai falar sobre isso agora. Então, mecanismo de ação do BZD. Vou fazer um esqueminha aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender. Bom, então, basicamente, qual que é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos? Aqui eu fiz um desenhozinho, um rabisco para a gente entender. Os benzodiazepínicos, eles vão ser agonistas do receptor GABA-A, que é esse carinha que eu desenhei. Então, esse cara aqui é o famoso receptor GABA-A, beleza? O receptor GABA-A, ele é um receptor ionotrópico, ou seja, quando ele é ativado, ele permite a entrada de íons dentro dessa célula pós-sináptica. Ele é ionotrópico de cloro, beleza? O cloro é um íon negativo, então quando ele entra na célula, ele gera um processo que a gente conhece como repolarização ou hiperpolarização. Então a gente tem um aumento da entrada de cloro. Quando isso acontece, a célula vai hiperpolarizar. E quando ela está hiperpolarizada, isso significa que ela está inibida, ou seja, esse neurônio não vai gerar estímulos elétricos ali. Agora, como que os BZDs fazem isso, né? Então, imagine que aqui eu tenho meu neurônio pré e aqui eu tenho meu neurônio pós. Os BZDs, aqui a gente tem receptores específicos pro GABA, então existem os receptores do GABA, que são esses vermelhinhos aqui, e existem também receptores BZDs. Então esses receptores GABA-A, eles têm um sítio de ligação GABA, que é esse vermelhinho, e eles têm um sítio de ligação BZD. Então esse azul aqui é o sítio de ligação benzodiazepínico. E olha que louco, os benzodiazepínicos, eles têm um sítio de ligação próprio lá no receptor GABA-A. Então isso, se a gente for pensar no mecanismo, né, provavelmente no nosso corpo existe algum tipo de molécula que consegue ativar esse mesmo sítio de ligação benzodiazepínico no receptor GABA-A, mas até o momento parece não ser conhecido. Mas aí o que acontece? Basicamente, quando o benzodiazepínico ele se liga a esse receptor, imagina que eu tenho aqui o GABA, o neurotransmissor aqui é o GABA, o vermelhinho, tem o GABA, aqui eu tenho o sítio de ligação do GABA, certo? O benzodiazepínico, o fármaco, então aqui está o fármaco, ele foi lá, se ligou ao receptor. Quando ele se liga ao receptor, ele ativa o receptor, então a gente vai ter primeiro uma ativação desse receptor, e aí a gente tem a abertura do poro central. Então o que seria isso? Imagina que aqui no meio eu tenho uma porta. Esse poro central ele tem uma porta. Quando o GABA se liga ao seu respectivo receptor, essa porta ela abre. Então, se ligou, a porta abre
e aí o cloro entra, beleza? Então, sempre que o GABA se liga ao receptor, a gente tem essa abertura também. Só que agora, qual que é a função do BZD, então? O BZD ele faz com que a abertura do poro central ela seja mais eficaz. Então, para executar o seu efeito, o BZD, o benzodiazepínico, ele não consegue executar o efeito sozinho. Então, sozinho, ele não consegue fazer com que haja a entrada de cloro ali na célula, repolariza e tudo mais. Mas com a ação GABA, ele consegue. Então, só para a gente entender, o BZD, ele vai potencializar a ação do receptor. Então, qual que é a função do benzodiazepínico? Ele potencializa a ação do receptor, certo? Então, imagina assim, ó, quando o GABA ele ativa o receptor, quando o GABA se liga lá ao receptor, se ligou ao receptor, a gente vai ter uma abertura, esse receptor ele abre uma vez por segundo. Então, a cada 1 segundo a gente tem uma abertura desse poro central ali no receptor e a gente tem a entrada do GABA. Quando eu tenho o GABA se ligando ao seu sítio de ligação mais o benzodiazepínico se ligando ao seu sítio de ligação respectivo, a gente tem que o poro central ele abre 5 vezes em 1 segundo. Então a gente tem uma potencialização do efeito do GABA quando a gente associa o benzodiazepínico, beleza? Então, eles são fármacos que a gente chama de GABA dependentes. Por serem GABA dependentes, então como eles são aqui fármacos que a gente chama de GABA dependentes, eles são mais seguros. Então, o BZD é uma opção mais segura porque ele precisa do GABA, beleza? Agora que a gente entendeu o mecanismo de ação, a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacocinética dos BZDs. E aí, basicamente, quando a gente pensa na farmacocinética, a gente vai ter 4 etapas. Então, primeiro, o fármaco ele vai ser administrado, certo? E quando a gente pensa nos BZDs, eles podem ser administrados por via oral ou, em alguns casos, por via intravenosa, certo? A via intravenosa, ela pode ser utilizada em caso de anestesia, quando o BZD é usado para anestesia, ou, como a gente viu lá na indicação, pacientes que estão em crises epiléticas, crises convulsivas, para parar a crise, beleza? E até mesmo em surtos psicóticos, atuando como sedativos. Então essas são as indicações intravenosas. Uma vez que ele foi administrado, ele vai ser absorvido. E essa absorção, que é a segunda etapa, vai levar em média 1 hora. E aí a gente tem essa absorção dos benzedês que são altamente lipossolúveis. Então é por isso que eles conseguem chegar e atuar no sistema nervoso central. Como eles são altamente lipossolúveis, lembra que eles vão conseguir atravessar a barreira hematoencefálica e as membranas celulares para chegar ali nos respectivos locais-alvo. A terceira etapa, após serem absorvidos, é o metabolismo. Os BZDs, eles vão ser metabolizados, aqui absorvido até ele chegar na corrente sanguínea, tá? Chegou na corrente sanguínea, ele vai ser metabolizado. Os BZDs, eles são chamados de profármacos. O que seria um profármaco? Um profármaco, ele é um fármaco que ele vai passar por 2 fases de metabolismo. Na fase 1, esse fármaco ele vai ser mandado lá para o fígado e no fígado ele vai passar por processos oxidativos e através desses processos oxidativos a gente vai ter a ativação do fármaco, tá? Então os profármacos na fase 1 eles são mandados para o fígado, onde eles vão passar por processos oxidativos que vão ativar o fármaco. Uma vez que eles foram ativados, eles vão ser encaminhados ali, vão ser distribuídos para os seus respectivos tecidos-alvo, onde vão gerar um efeito
terapêutico. Esse é o objetivo de um fármaco, gerar um efeito terapêutico. Depois de gerar o seu efeito terapêutico, ele vai voltar para o fígado, onde a gente vai ter a fase 2. Então, a fase 2 lá no fígado, aí sim ela vai envolver a ação das enzimas do citocromo P450, né? A gente vai ter todo aquele processo de conjugar, tudo mais, com o objetivo de inativar esses fármacos. Então, nessa segunda etapa, eles vão ser inativados e eles vão chegar para a última etapa, lá nos rins, onde eles vão ser eliminados. Beleza? Então, essas são as etapas aí desse metabolismo. Então, de novo, o que seria um medicamento ali, um profármaco? É um fármaco que, quando absorvido, ele vai ser encaminhado ali, vai ser mandado para o fígado. Então, esse órgãozinho aqui é o fígado. E lá vai passar para o processo oxidativo para que seja ativado. Uma vez ativado, ele vai ser distribuído através da corrente sanguínea. Então, vai para o sangue, vai ser distribuído, vai gerar efeito terapêutico. Depois ele volta para o fígado, onde a gente tem a fase 2, onde ele vai ser conjugado. Então, junto ali com a molécula do fármaco, a gente vai ter associação a uma grande molécula, que pode ser o ácido glicurônico, se eu não me engano o nome. Então, ele vai ser conjugado e fica inativado, em sua forma inativa. Então, aqui ele está inativo. E aí ele vai ser eliminado pelos rins. Beleza? Então, essas são as etapas. Agora, quais os benefícios, né, de um profármaco? Por que a gente falou do profármaco? O profármaco, ele tem uma meia-vida maior e uma maior absorção, então você perde menos do fármaco, justamente por ele não passar por metabolismo de primeira passagem, você tem uma melhor utilização desse fármaco, então ele não sofre metabolismo de primeira passagem. A gente viu que o metabolismo de primeira passagem, quando o fármaco passa no fígado nessa fase 1, e parte dele já é degradado para ser inativado ali e eliminado. Então, como ele não passa por metabolismo de primeira passagem, ele é melhor absorvido, melhor utilizado. Então, eles são ativados no fígado, fazem uma ativação, depois eles vão ser inativados no fígado para serem eliminados. Beleza? Os BZDs, eles são classificados em relação ao tempo de ação. E aí a gente tem os de ação ultra curta, que são aqueles que vão durar menos de 6 horas. Um exemplo dele é o triazolam. A gente tem os de ação curta, que vão ter em torno de 8 a 12 horas de duração. E aí um exemplo é o clonazepam, o ativo ali do Rivotril. A gente tem os de ação intermediária, que vão durar até 24 horas. O alprazolam. E os de ação longa, como por exemplo, que vão durar de 1 a 2 dias, diazepam. Então, é claro, existem outros fármacos, a gente está falando dos principais, beleza? Então, por exemplo, se a gente for pensar na indicação do clonazepam, quem que vai utilizar esse tipo de benzodiazepínico? Pessoas que utilizam para dormir. Então, por exemplo, o clonazepam, ele é utilizado, né, o fármaco ativo ali do Rivotril. Então, como ele tem ação de até 12 horas, a pessoa toma ali antes de dormir, ele vai induzir o sono e a pessoa consegue dormir. Então, ele é utilizado como indutor do sono. Porém, ele tem um tempo de duração de 8 a 12 horas. Então, se a pessoa dorme às 10 e acorda às 6 e vai trabalhar, pode ser que no momento que ela acorda ali, né, até o momento que ela vá trabalhar, até no começo do trabalho, ela ainda vai estar sob efeito da medicação. Então, muitos acidentes podem acontecer em decorrência disso. A gente precisa tomar cuidado aí. O alprazolam, ele é um dos principais utilizados no tratamento da ansiedade. Então, ele é utilizado no tratamento da ansiedade. Ele pode ser utilizado também como indutor do sono, ou fármaco, né? Esses indutores de sono a gente chama de fármacos hipnóticos.
E ele também pode ser utilizado como relaxante muscular. Essas todas são indicações aí do alprazolam. O diazepam, ele pode ser indicado, né, em períodos de crise e também como sedativo, beleza? Essas são algumas aí das indicações. A gente precisa fazer algumas considerações em relação ao uso dos benzodiazepínicos. Então, quais considerações são importantes? Então, primeiro, os benzodiazepínicos, eles são altamente lipossolúveis. E o que pode acontecer é que eles podem se acumular no tecido adiposo, a gente chama isso de ligação tecidual, então eles têm uma alta capacidade de ligação tecidual, ou seja, quando eles passam pelas células, eles ficam armazenados no tecido adiposo. Isso faz com que ele dure mais tempo no organismo, beleza? E ele vai sendo liberado aos poucos. Então, por exemplo, indivíduos obesos, a gente pode ter um tempo maior desse fármaco no organismo, tá? Idosos, por exemplo. Em idosos, é necessário cautela com o uso dos benzodiazepínicos. Por quê? O metabolismo dos idosos é mais lento. Então, eles têm um metabolismo mais lento. Esse metabolismo mais lento, e além desse metabolismo lento, eles também têm um déficit nas respostas oxidativas, nas reações oxidativas. Eles têm uma diminuição na capacidade dessas reações oxidativas. Isso tudo faz com que o fármaco tenha maior tempo de vida. E também maior tempo de efeito fisiológico. E aí uma das coisas que os benzodiazepínicos fazem é gerar um relaxamento muscular. Esse relaxamento muscular gerado aumenta o risco de quedas. Então, idosos têm o maior risco de queda quando estão utilizando os BZDs. Tá? Então, isso é algo importante. O cuidado também em relação à superdosagem. Então, indivíduos que usam esses medicamentos em excesso. Mas a superdosagem ou a overdose desses fármacos, em geral, não leva à morte. Então, elas causam sono prolongado, o indivíduo vai dormir ali por um período relativamente longo, talvez 2, 3 dias ali, mas de forma geral a gente tem um baixo risco de óbito. Tá? Então, gera um sono um período grande ali, mas baixo risco de óbito. Qual que é o problema desses fármacos em superdosagem? Quando eles são associados ao álcool. Aí a gente tem o problema. Por quê? Você tem um fármaco que é depressor do sistema nervoso central, interação com o álcool, que também é um depressor do sistema nervoso central. E aí esse indivíduo pode ter uma diminuição do drive respiratório. E se ele tem uma inibição do drive respiratório, ele tem um alto risco de óbito por parada cardiorrespiratória. Então, o indivíduo pode entrar em parada se ele tem uma overdose ali de benzodiazepínico e ele associa com álcool, beleza? Efeitos colaterais, vou só citar alguns aqui, ou adversos, né? Depende do contexto aí, a diferença entre colateral e adverso. Mas a gente pode ter sonolência, a gente pode ter, por exemplo, a coordenação motora prejudicada. E aí, pessoas que utilizam esse tipo de medicamentos não deveriam dirigir sobre efeito dos medicamentos. O indivíduo pode apresentar amnésia, perda da memória temporária, confusão mental. Tudo isso em decorrência dessa depressão do sistema imunológico ali. E outra coisa é que os fármacos eles geram tolerância. Então, os benzodiazepínicos eles geram tolerância. O que seria isso? Ao longo do tempo, a dose inicial ela deixa de fazer efeito. Então você tem que fazer um aumento das doses. Isso quem faz é o médico, né? Então existe ao longo do tempo indivíduos que usam por longos períodos, eles têm que aumentar a dose. E os BZDs, eles também causam dependência. E aí o indivíduo que deixa de usar, ele tem todos os sinais, os sintomas de uma síndrome de abstinência, né? Então, quando o indivíduo ele está sem os BZDs, ele pode apresentar tremores, pode apresentar
agitação, pode apresentar tensão. Então, é recomendado e é necessário que seja feito um desmame quando vai ser realizada a retirada dos BZDs ali. Então, um desmame ele é necessário. E existe um fármaco que é utilizado para reverter a sedação, interromper a toxicidade ali, o efeito tóxico dos BZDs, que é o flumazenil. Então, quando precisa reverter um quadro de sedação, o flumazenil é utilizado. E basicamente é um fármaco que vai ocupar o receptor BZD. Então, voltando aqui ao exemplo, não precisa fazer de novo. Lembra que o BZD, ó, flumazenil. Deixa eu colocar de outra cor, né? Senão vai confundir. Flumazenil. O flumazenil, ele vai se ligar no receptor BZD. Quando ele se liga no receptor BZD, o benzodiazepínico não consegue se ligar. Então ele ocupa o receptor, desloca o BZD e aí esse benzodiazepínico ele para de fazer efeito, beleza? Essa é a função do flumazenil. Então ele ocupa o receptor e desloca o BZD. E aí ele reverte esse efeito do benzodiazepínico, tá bom? E agora só para a gente concluir, a gente vai falar rapidamente sobre a outra classe, que são os barbitúricos. Os barbitúricos também são fármacos que vão atuar no sistema nervoso central, eles são mais antigos, então são os primeiros aí que foram utilizados, e eles são a primeira classe que surgiu de medicamentos ansiolíticos. Então, os barbitúricos são a primeira classe de medicamentos ansiolíticos. E eles foram mais tarde substituídos pelos BZDs, que são mais seguros, tá? Então, assim, qual que é o principal problema dos barbitúricos? Os barbitúricos, eles têm um baixo índice terapêutico. Esse baixo índice terapêutico, primeiro, o índice terapêutico, ele serve para avaliar a segurança do fármaco. E aí, basicamente, um fármaco que é seguro é um fármaco que tem um índice terapêutico maior. Um índice terapêutico menor significa que a dose mínima e a dose letal de um fármaco é pequena. Então, essa diferença entre a dose mínima e a dose letal é o índice terapêutico. Então, por exemplo, um fármaco que tem lá como dose mínima 5 e dose letal 500, ele tem uma grande variação, certo? Então, ele tem um índice terapêutico grande. Um fármaco que tem lá 5 a 10, ele tem um índice terapêutico muito pequeno. Então, a chance de ser utilizado uma dose ali que possa ser letal para o paciente é maior. Então, são fármacos pouco seguros. Então, os barbitúricos são pouco seguros. Além disso, eles geram maior dependência e eles também geram tolerância. Só que qual que é o problema? Como o índice terapêutico é pequeno, você não consegue aumentar a dose do medicamento. Então, no longo prazo, o uso crônico, eles vão gerar tolerância, mas você não pode aumentar a dose, que pode ser fatal aí, tá? Quais são os efeitos, então, dos barbitúricos, né? O que eles vão fazer? Os barbitúricos, eles servem para a redução da ansiedade. A gente falou que eles foram os primeiros fármacos utilizados para a ansiedade. Eles também servem como anticonvulsivantes. E aí um dos mais utilizados como antiepilético, né, é o fenobarbital, muito utilizado ali, né, principalmente em tratamento crônico ali de pacientes epiléticos. E eles também podem ser utilizados como anestésicos, beleza? E aí um exemplo é o tiopental, né, que é um anestésico veterinário. Qual que é a função dos barbitúricos? Os barbitúricos, vou fazer aqui um dele é mais simples, eu não vou fazer um desenho mais simples aqui.
Então a gente tem lá um receptor que a gente já falou, o GABA-A, mesmo receptor GABA-A estava antes. Esses fármacos barbitúricos, eles se ligam no sítio de ligação específico e eles não precisam do GABA. Então a única diferença deles para os BZDs, lembra que o BZD ele se liga ao sítio de ligação BZD e ele precisa do GABA, ele é GABA dependente para ter efeito. O barbitúrico, não, o barbitúrico se liga ao seu respectivo sítio de ligação e aí a gente tem a entrada de cloreto dentro dessa célula, fazendo com que ela fique hiperpolarizada, então inibindo essa célula. Beleza? Então eles se ligam no sítio de ligação específico, eles não precisam do GABA para ativar o receptor. Quando ele se liga, a gente tem a abertura do poro central e, consequentemente, aumento da entrada de cloreto, que gera uma inibição ali, uma depressão do sistema nervoso central. O problema é que os efeitos indesejáveis ou efeitos adversos aí, quais são? Aí a gente pode ter, em superdosagem, ele pode levar a óbito. Então, superdosagem, geralmente, o indivíduo vai a óbito com os barbitúricos. Ele tem uma baixa margem de segurança, que foi o que a gente falou do índice terapêutico. Então, tem uma baixa margem de segurança. Causa efeito depressor no sistema nervoso central. Gera cansaço, então o indivíduo se sente mais cansado, mais fatigado. E ele também é indutor enzimático. E aí isso aqui tem uma sacada. Então, basicamente, a gente falou que ele é indutor enzimático, né? Então, esses fármacos eles vão atuar aumentando a ação das enzimas lá do citocromo P450. Eles aumentam a ação das enzimas do citocromo P450. Em específico, uma enzima que é a CYP-Z1. Quando isso acontece, a gente tem um aumento do metabolismo dos fármacos, o que consequentemente reduz o tempo de vida e reduz o efeito. Isso aí, principalmente quando é utilizado com outros fármacos também, beleza? E aí a gente fecha esse vídeo sobre os ansiolíticos. Então a gente falou sobre os barbitúricos de uma forma bem resumida, porque eles não são mais tão utilizados, tá bom? A gente falou sobre as principais considerações que a gente deve levar em relação aos benzodiazepínicos, falou sobre o tempo de ação, um pouco da farmacocinética, entendemos aí o mais importante, o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos e falamos um pouco sobre a etiologia, os tipos de ansiedade e a diferença entre ansiedade fisiológica e patológica. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Se você gostou, já sabe, comenta aí e até a próxima. Valeu!